retomando, gente, retomando. Então, estávamos falando aqui do parágrafo 7º. Depois de para frente ali é que nem ladeira abaixo, tá? É só soltar o carro na banguela e aí ele desce, não tem problema. O problema é até o parágrafo 7º, que é o problema aqui. Do parágrafo 7º, além da redação que é importante, gente, percebam que também tem uma observação importante no parágrafo 7º, que é o seguinte: se a pessoa substituiu 6 meses antes do pleito, que é a ideia da desincompatibilização, que é essa aqui, ó, veja que essa pessoa que assume o lugar gera essa inelegibilidade para os seus parentes. Exemplo, governador vai sair para senador. O que ele tem que fazer? Renunciar 6 meses antes. Quem que ocupa o lugar? O vice. Na hora que ele ocupa o cargo, ele virou governador. Naquela eleição, nenhum dos parentes até o segundo grau pode disputar, porque ele está ocupando o cargo de governador. Fechou? Então veja que ali é bem claro. Aquele que suceder, aquele que vier ocupar o cargo nos 6 meses antes, gera inelegibilidade para os seus parentes. Então aquela pessoa que vai ocupar o cargo de governador naquele instante, ela não era, mas ocupou, naquele momento que ocupou, fechou as portas para os parentes. Não pode disputar o cargo, a não ser que seja para reeleição. Beleza? O mesmo raciocínio. Bom, anotem por gentileza agora algumas observações que eu quero que vocês coloquem assim, observação. Primeira observação. Escrevam lá. União estável e união homoafetiva. União estável e união homoafetiva. Puxa, daí coloca uma flechinha. Aplica ou não essa regra da inelegibilidade reflexa? O que vocês acham? Para união estável ou união homoafetiva? Aplica, tá? Então coloque ali que aplica a regra da inelegibilidade reflexa. Então no caso de união estável, o cara acha que só juntou as trouxas, está tudo bem? Não tem essa história não. Juntou ali a escova de dente, já Elvis, né? Tá ali para frente, ambos estão, ó. Então, a primeira observação seria a união homoafetiva quanto a união estável também. Aplica-se nas duas situações. Não há necessidade, uma vez que você configurou como união estável, isso já te impede de você, porque alguns, porque tem que estar documentado. Não, tem muitas pessoas que estão numa situação, e a questão jurídica diz que quando as pessoas se unem, morando na mesma casa, com o intuito de formar uma família, isso já caracteriza a união estável. Se tiver alguém comprovando que ambos já estavam juntos e tal, pronto, isso caracteriza a união estável. Não precisa estar documentado através de um documento. Segunda observação. Eu vou desenhar aqui para vocês e vocês vão, depois eu vou explicar. Que é a seguinte. Pessoal de casa, presta atenção aí. Se você, né, o que vocês vão escrever é desmembramento de... Escreva lá, desmembramento. Eu vou colocar um desenho ali. Desmembramento de município. De município. É o seguinte, aí vocês vão me dizer se aplica ou não se aplica. Eu tenho aqui uma região, tá? Vamos pensar aqui uma região. Aqui tudo é município A, beleza? Vamos imaginar que esse município, ó, esse município teve um desmembramento. Agora nós temos município A e município B. Na criação de um novo município, né, veja que foi desmembrada aquela região. As pessoas, vamos imaginar, que são parentes do prefeito do município A, pode disputar as novas eleições do município B? Ou se aplica a inelegibilidade reflexa? Se aplica a inelegibilidade reflexa. Por quê? Porque esse território, veja que fazia parte do quê? Do município A. Então, se as pessoas votaram para que o prefeito da cidade A ocupasse aquele cargo, veja que ele pode influenciar através do seu cargo para que seus parentes ganhem
os cargos políticos ali na cidade B. Então, quando ocorrer, se caso ocorrer algum tipo de desmembramento do município, esse município novo, enquanto aquele prefeito estiver ocupando o cargo de prefeito, os seus parentes não poderão ocupar o cargo político nesse novo município. Então, se aplica a regra da inelegibilidade reflexa. Tá? Como? Tá. Olha, aqui ele não fala isso, tá? É que o cunhado existe um elo, né? Mas o cunhado no sentido do cônjuge, né? Quando existe ou a união estável ou marido e esposa. O namoro, dificilmente vai cair em concurso, porque não tem nada que posicione, mas eu entendo que não se enquadra aqui. Porque é mero namorado ou namorada. Como é que é? O marido calma, que é o marido. Tá. Se é casado, não, veja, se é casado, veja que tem a união estável, por mais que não seja algo documentado, mas existe um elo entre essas pessoas. Namoro não. Namoro não é tanto é que quando você está namorando, é um namoro, né? Tipo, não tem um vínculo, alguma coisa que, por exemplo, só para vocês imaginarem, você entrou numa empresa, se você tem um namorado, ou, né, tipo, uma pessoa tem uma namorada, ela consegue colocar essa pessoa para receber o plano de saúde? Mas se ela tiver união estável? É o mesmo raciocínio. Tá? Então, não é namorado. Então, não é nada que implique ainda uma situação, nem nada. Meros namorados. Tá? Exato. E aí, agora, se for algo, né, que eles falam cunhado, onde existe um relacionamento, uma união estável, ou existe um casamento, aí sim é uma situação que alcança. É uma situação que alcança. Segunda observação, então. Terceira observação. Terceira. Essa com asterisco mor. Tá? Pode pôr um asterisco bem importante essa aí. Súmula vinculante número 18 do STF. Súmula vinculante número 18 do STF. Súmula vinculante número 18 do STF. Escrevam lá, dissolução conjugal. Dissolução conjugal durante o mandato. Gente, cai muito essa súmula. Não é pouco. Provas que exigem mais conhecimento, bancas mais pesadas, adoram cobrar essa súmula. Tá? Aplica ou não aplica a regra da inelegibilidade, nesse caso, da dissolução conjugal durante o mandato? Exemplo, estão casados, e eles se divorciam no decorrer do mandato. Vamos imaginar que ela seja a governadora. Tá? Ela é governadora, se divorciou. Ele poderá disputar um cargo dentro da circunscrição dela após dissolver o casamento? Não pode. Alcança a inelegibilidade. Por quê? Porque a dissolução conjugal ocorreu no decorrer do mandato. Não pode. Isso que a súmula 18 diz. Do STF. Súmula vinculante, por sinal, tá? Não é nem súmula tradicional, é uma súmula vinculante. Então, se ocorreu a dissolução conjugal no decorrer do mandato, a pessoa ou qualquer parente, né? Você veja que, mas aqui o foco é o casal, né? O casal. A pessoa que se divorciou, que não exerce cargo político, ela está impedida, a não ser que ela já exerça cargo político, né? Aí que a gente viu aquela regrinha ali, né? Se ele já é titular de mandato e se está reelegendo para uma... Aí não tem problema. O problema é, a pessoa não é nada, e aí do nada lá, não, próxima eleição eu vou sair. Ela era governadora, eu vou sair para deputado estadual de Santa Catarina. Não pode. Na próxima reeleição não pode. Para aquele mandato. Para aquele mandato. É que veja que também existe uma limitação, né? A pessoa vai poder se reeleger uma única vez, né?
Ah, não. Aí pode. Depois que ela migrou, saiu daquele cargo, sim, pode. Aí não tem problema. É só para naquele mandato. É isso. Fechou? Gente, cai muito isso aí. Última observação. Não, penúltima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem mais uma. Pode ser dentro dessa mesma ou pode ser um número novo, tanto faz. Que é a separação de fato antes do mandato. Separação de fato antes do mandato. Separação de fato antes do mandato. É quando a separação ocorre, né, antes. Veja que se ocorreu antes, aplica a regra? Não, né? Porque ela ocorreu antes da pessoa ocupar o cargo político. Então, separação de fato antes do mandato não se aplica à inelegibilidade reflexa. Para a gente finalizar, vou agora colocar uma coisa aqui para vocês verem como... Olha só que interessante. Eu vou dar um exemplo de um político, que aconteceu com um político, para vocês verem como as regras, elas se comunicam. O parágrafo 5º, 6º e 7º se comunicam. Tá? Vocês devem ter ouvido já falar, nem é tão conhecido. Governador do Rio de Janeiro, Garotinho. Quase nada mencionado aí, nos últimos tempos. Aí. Governador, ele foi governador, certo? Nós estamos falando aqui do Garotinho. Ele iria ficar 4 anos no mandato dele aqui. Então estamos falando aqui do Garotinho, tá? Garotinho. Eu estou falando, por que eu estou falando nele, no nome dele, desse político? Porque foi o caso que aconteceu no STF. Então tem um caso decidido pelo STF, no caso específico dele, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. O que aconteceu? 6 meses antes do pleito, ele renunciou ao cargo. Vocês se lembram disso? Por quê? Ele não quis se reeleger. Mas Rosinha, não sei se é com S, é com Z, que é a sua digníssima esposa, disputou e ganhou a eleição. Então ele fez tudo perfeito. Pessoal de casa, presta atenção. Por que ele fez de forma perfeita? Primeiro, ele poderia se reeleger uma vez, mas ele decidiu não se reeleger. O que aconteceu? Ele se desincompatibilizou do cargo. O que é? Renunciou 6 meses antes, porque no momento que você renuncia, você abre a porteira para todos os parentes saírem em qualquer cargo político. Você não está mais exercendo o cargo, você renunciou. Então, na hora que ele renunciou, a esposa começou a disputar a eleição de governadora. E ela venceu. E a pergunta que não quero calar, até o momento está tudo correto. A pergunta é, ela pode se reeleger mais uma vez aqui? Teoricamente poderia, mas não pode. Por quê? O STF entendeu, por eles serem cônjuges, que ela, no momento que assumiu o cargo ali na sequência, já equiparou-se, na verdade, a uma reeleição. Porque, veja, se acontecesse isso, eles poderiam alternar no poder. Primeiro ele, depois ela, depois ele, depois ela, e vai. E não estariam desobedecendo, e não é a ideia. Então, pegando as 3 regras aqui, é que entre cônjuges equivale a uma reeleição, sendo que não tem problema desde que ele se desincompatibilize para que o seu parente possa disputar, e isso não aplica à inelegibilidade reflexa. Mas, cuidado que isso equivale a uma reeleição, tá? Então esse é um exemplo que aconteceu, que eu acho interessante anotar no caderno de vocês, que aconteceu, e veja que todos os parágrafos se comunicam, né? Todos, a ideia da reeleição, a ideia da renúncia e a ideia da inelegibilidade reflexa. Não se aplica, porque se desincompatibilizou, mas conta-se como uma reeleição por serem cônjuges. Tá?
Não, julgamento. Foi o julgamento do caso do garotinho. Porque na época, se não me engano, ela queria disputar. E aí impediram ela de disputar porque entendeu-se que aqui já equivale a uma reeleição. Aí ela não poderia, nem poderia disputar. Exato. Não, gente, é a regra do jogo, né? Você tenta ver a brecha que a lei deixou, né? No momento que a lei deu a brecha. Bom, estamos ainda dentro de inelegibilidade, tá? Parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Parágrafo 8º fala do militar. E o que tem que chamar a atenção de vocês é o prazo. É esse aqui, ó, 10 anos. Aí o resto eu vou explicar aqui, é só isso que eu quero que vocês lembrem no caderno de vocês. É o prazo e a questão do militar. Militar pode se eleger, gente? Pode disputar a eleição, não tem problema. Só que daí tem que tomar cuidado aqui, ó. O militar, ele é alistável. Só quem não pode se alistar é quem? No âmbito eleitoral, o conscrito. Lembrando que aquele num ano de serviço militar obrigatório. Fechou? Agora, olha só. Se o cara é militar e ele contar com menos de 10 anos, para ele disputar a eleição, então a ideia é menos de 10 anos, que lembrando que aqui é um sinal de menos, ele terá que se afastar da atividade. Exato, esse é um problema que tem. Por quê? Por isso que ele tem que se afastar. O que significa se afastar, gente? Tchau. Menos 10 anos, tchau. Ele se afasta efetivamente. Se não, exemplo, tenho 6 anos como militar, me afasto. É como se tivesse, entre aspas, não é correto falar isso, pedindo exoneração. Ele meio que se aposenta, né, tipo uma forma, não é que se aposenta, ele pede para sair, simples assim, você pede para sair. Aí ele pode se filiar, pode ter todas essas regrinhas. Aí disputa a eleição. Não ganhou, não volta mais, acabou, se afasta. Aí é um pouquinho diferente. Com mais de 10 anos, então tem mais de 10 anos, aqui é um pouquinho diferente. Primeiramente, primeiro ele será agregado. Pela autoridade superior. Autoridade superior. E segundo caso. Essa é a primeira coisa, ele é agregado pela autoridade superior. Agora, segundo detalhe aqui, se ele for eleito, na diplomação, ele passará para a inatividade. Terceiro detalhe aqui, vamos colocar para baixo aqui, não eleito, retorna para a atividade, Seria um terceiro aqui, né? Vou colocar aqui assim, ó, terceiro. Entenderam? É assim, tem mais de 10 anos, ele fica agregado pela autoridade superior. O que é agregado? Ele fica dispensado do uso da farda. Então ele está, entre aspas, suspenso das atividades. Se eu não me engano, não. Ele fica afastado. Disputa a eleição. Tem duas situações daí. Se ele não foi eleito, ele retorna para o cargo. Volta. Tá tudo certo. Só tem um problema. Se ele for eleito,
No momento não é da posse, é da diplomação. O que é? A Justiça Eleitoral entregando o documento para ele. Ó, tá aqui, ó, você foi eleito. Nesse momento ele vai para a inatividade. O que é inatividade? A aposentadoria proporcional. Ele se aposenta. Uma vez que ele entrou na política, ele não retorna mais. Beleza? Então, se tem algum amigo que chega a falar, será que eu disputo a eleição? Quantos anos quantos anos você tem de carreira? Ah, tenho 9 anos. Não vai. Espera mais um pouco. Quem for o chefe imediato dele. Quem tiver hierarquicamente subir, né? Quem é os termos técnicos no âmbito militar, eu não tenho a mínima ideia, coronel e sargento, eu não tenho a mínima ideia. É a autoridade responsável por ele. É ele que vai dar essa dispensa, né, em tese ele pediu, tem que ser autorizado. Mas como é tudo, tem um critério. E na prova é isso, gente. Mais de 10 anos, fica agregado pela autoridade superior, que é o afastamento. Se eleito no ato da diplomação, praça para inatividade. Se não for eleito, retorna para o cargo. Vejo que a maior parte, na verdade, são todos aposentados. Não tem nenhum nativa. Que eu saiba, não. Eu teria até que verificar isso para ti, mas eu acredito que não possa. Esse aqui é para ele exercer o cargo político, tá? Ele exercer o cargo político. E para finalizar, gente, parágrafo 9º. O parágrafo, até vou escrever aqui embaixo, parágrafo 9º. A primeira pergunta é: o que nós temos de inelegibilidade, nós estamos diante de um rol taxativo ou exemplificativo na Constituição? Nós estamos diante de um rol exemplificativo. Por quê? Tem esses casos de inelegibilidade, mas pode ter outros, não pode? Não tem a ficha limpa, por exemplo? E a lei de ficha limpa é o quê, gente? Pode ser ampliado, mas mediante lei complementar. Quer criar uma lei onde vai trazer outras formas de inelegibilidade? Não tem problema, mas tem que ser mediante lei complementar. Por isso estou diante de um rol exemplificativo. Fechou? É um rol exemplificativo. Aí ele traz ali uma redação gigante, né? Que dele coloca a primeira palavra que é a mais importante, lei complementar, que é através de lei complementar, que tem que criar novas formas de inelegibilidade. Aí traz, estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua concessão, a fim de proteger a probidade administrativa, a nulidade para exercício de mandato considerada via pregressa do candidato, e a normalidade. O resto ali é todo papo furado. Normalmente não é isso que cai em prova. Normalmente eles perguntam de que forma, se é um rol taxativo ou exemplificativo, ou de que forma você pode ampliar a inelegibilidade, através da lei complementar. Aí é bom saber a redação, óbvio, é sempre bom ter na memória a redação. Mas o ponto principal do parágrafo 9º seria isto. Posso apagar o quadro, gente? Qual? O último aqui? Tá. Reta final dos direitos políticos? Reta final. Estamos acabando. Olha só. Posso pagar? Era o número 4 esse, né? 5. Impugnação de mandato. Impugnação de mandato. Impugnação de mandato está no artigo 14, parágrafos 10 e 11. 10 e 11. O que é a impugnação de mandato? Alguém questionar aquela pessoa que acabou de ocupar um cargo político. Estou impugnando o mandato dela, impugnação de mandato.
Como que ocorre a impugnação de mandato, gente? Ocorre da seguinte forma. No ato da diplomação, que é o momento onde a pessoa recebeu o documento da Justiça Eleitoral para ser eleita, nesse momento nasce um prazo de 15 dias. Prazo, por sinal, decadencial. Tá? Para a pessoa protocolar a impugnação. A impugnação é uma petição inicial, tá, gente? A petição inicial. Essa petição inicial, ela será protocolada aonde, gente? Na Justiça Eleitoral. Quem tem legitimidade para promover essa ação? Quem pode movimentar? Quem pode peticionar? MP, que é o Ministério Público, e um participante do pleito. Alguém que participou do pleito. Um participante do pleito. Você que não participou pode impugnar? Não. Você pode denunciar para o Ministério Público, mas não pode. Então, ou o Ministério Público faz o papel dele, ou um participar. Quem participou da eleição. Nesse momento que inicia essa ação, gente, esse processo tramitará em segredo de justiça. Oi? A partido? Desde que ele tenha participado. Que é o participante do pleito. Pode ser partido ou pode ser a pessoa que participou, mas tem que ter participado da eleição. Tramita em segredo de justiça, contrariando a regra, né? A gente viu no artigo 5º que todos os atos precisam ser públicos. Então, é uma exceção à regra. E aí será feita a instrução, gente, nesse processo. O que é a instrução? Produção de provas. Para demonstrar que esta pessoa cometeu, ou pode ser um abuso, vamos colocar aqui, corrupção, fraude, ou abuso do poder econômico. Se ficar comprovada essas situações, veja que o mandato pode ser, a pessoa pode perder o mandato ali por causa disso. Agora preste atenção. Cuidado que, se a pessoa pode responder por esta ação, no caso da ação ser protocolada de forma temerária ou de má fé. Traduzindo, a pessoa que protocolou essa petição, ela pode responder por essa ação se ela for temerária ou de má fé. Traduzindo, o que significa temerária e má fé? Temerária de forma irresponsável, de má fé, para prejudicar. Então a pessoa pode ser responsabilizada no próprio processo pelo juiz, caso ela tenha feito isso de forma irresponsável ou de forma de má fé. Eis aqui um resumo do parágrafo 10 e parágrafo 11 em forma de linha processual, tá, gente? Beleza? Tudo certo aqui, gente? Certo? É, parágrafos 10 e 11. É isso aí. Posso apagar? Então, rapidinho. Preciso terminar esse assunto aqui antes do nosso intervalo aí. Falta perda, suspensão e anterioridade eleitoral.
São os 2 últimos artigos aí para terminar direitos políticos. Hã? São chatinhos. É gostoso o assunto, sinceramente eu gosto. É a parte que eu mais gosto. Aqui, um dos assuntos que normalmente aí depende de caso a caso, mas um assunto que eu gosto também de estudar, de me aprofundar, talvez, ainda assim sempre você vê que você vai aprofundando, cada vez é pior, na verdade, porque daí você vê que tem mais coisa para aprender. Mas é o processo legislativo. É muito legal. É muito legal. Como se criar uma lei ordinária, uma lei complementar, como que é o trâmite interno, por onde tem que passar, tem um prazo, o que pode acontecer, o que não pode, tem que todas as vezes ir para o plenário, não precisa. Daí eu faço os desenhos também assim na aula, sabe? Porque isso facilita a visualização. Mas de qualquer forma é a parte que eu gosto bastante. Isso aqui a parte processual é a matéria que eu mais gosto. Adoro o processo, adoro. Posso pagar aqui, pelo menos? Aí pode. Então vamos lá que só para eu... Olha só, gente. O 6º item é o caso de perda e suspensão dos direitos políticos. Gente, perda ou suspensão. Isso aqui está no artigo 15. Artigo 15. Essa parte sim eu posso apagar aqui? Aqui assim? Aham. Não, tranquilo. Aqui eu vou... Aqui já. Aí. Só para eu ter espaçozinho aqui. Artigo 15, gente, da Constituição. Gente, perda ou suspensão. Nunca cassação. Nunca! Banca CESP adora colocar isso aqui. Aí eles colocam assim: cancelamento da naturalização por sentença transitada julgado gera cassação dos direitos políticos. Gente, cassação não é, a palavra não é sinônima de perda. Perda é uma coisa, cassação é outra. Não confunda a cassação do mandato. Isso as pessoas falam, cassaram o mandato de tal político. Cassação aqui nos direitos políticos é diferente. Cassação é retirar os direitos políticos de forma autoritária. Isso é cassar direitos políticos. O Estado vai lá e tira os teus direitos políticos sem qualquer motivação. Isso é cassação. E isso a Constituição não permite. O que ela permite é a perda ou a suspensão. Tá? Posso pagar? Então o que acontece aqui, gente? No caso da perda ou da suspensão, o que eu quero que vocês tomem cuidado é, o artigo 15 traz pra gente 5 incisos. 5 incisos. Nós vamos montar uma tabelinha aqui, tá? Padrão. Ao ponto eu tive que montar a tabelinha aqui para atender os anseios. Tem um caso específico só. Essa tabelinha só foi feita só por causa da FGV. Que é o seguinte. O inciso 1, 2, 3, 4 e 5 são hipóteses de perda ou suspensão, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dizer, eu vou colocar, então, S e P, beleza? P de perda e S de suspensão. Eu vou colocar o padrão. O que normalmente é o padrão a ser adotado como resposta nas provas, exceto para FGV. FGV tem um posicionamento próprio, baseado em algumas doutrinas específicas, então ela tem um posicionamento próprio. Os demais seguem o padrão, tá? Então é o seguinte. Olha o que está escrito no inciso número 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. A pessoa é naturalizada, respondeu o processo na Justiça Federal por algum motivo, sei lá, e ela perde a naturalização. Se ela perdeu, ela deixou de ser brasileira.
brasileira. Se ela deixou de ser brasileira, ela não pode mais exercer direitos políticos. Caso de perda ou suspensão? Perda. Não tem discussão. Perda. Tá? Vou pular o 2. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos. Gente, perda, a ideia de perda é o seguinte: você perdeu. Para voltar a exercer direitos políticos, tem que pedir novamente. Suspensão não, você não precisa, não pode votar, mas automaticamente depois que ocorre aquele fato, você volta a ter os direitos políticos, sem ter a necessidade de regularizar, pedir nova. Não, suspensão, para e volta. Perda não, perda, eu perdi, eu tenho que dar entrada novamente com o pedido. A pessoa foi presa, condenada, criminalmente, transitou em julgado. Enquanto duram os efeitos da execução da pena, a pessoa está passando pelo período de execução de pena, está lá presa. Esse período ela perde ou ela suspende? Suspende-se os seus direitos, tá? Não tem dúvida aqui também. E o inciso 5, também é outro que não tem dúvida. Improbidade administrativa. São situações que a pessoa cometeu alguns erros, óbvio, ela tem que pagar por isso. E ela vai poder exercer direitos políticos? Não. Mas isso, ela perde os direitos políticos? Não. Suspende naquele período que for determinado para ela. Agora, o problema é inciso 2 e 4, tá? 2 e 4. E especificamente o inciso 4, existe dúvida até com relação ao padrão. Tá? Esse que é o problema. Mas tudo bem. Inciso 2, incapacidade civil absoluta. Pessoa é considerada incapaz. Não é relativamente incapaz. Incapaz. Veja que a doutrina entende que a pessoa não perde os direitos políticos, mas tem os seus direitos políticos suspensos, porque às vezes, dependendo da situação, claro, não é qualquer situação, mas dependendo da situação, às vezes ela pode voltar a ter uma condição de exercer direitos políticos. Exemplo, bateu o carro, entrou em coma. É uma situação que a pessoa está incapaz, não é nem relativa, é incapaz. Só que, para fins práticos, isso aqui não tem mais aplicabilidade, porque o Código Civil foi alterado no passado, pelo Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência. Hoje nós não temos mais as pessoas consideradas totalmente incapazes. Até determinadas pessoas que eram incapazes agora são consideradas relativamente incapazes. Mas na prova tem que saber. Está na Constituição, não mexeram, suspensão. A FGV entende que nesse caso é caso de perda. Até colocar de outra cor. Tá? E o inciso 4 diz assim, ó, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Lembra dessa regrinha do artigo 5º, gente? Se a pessoa, tem uma obrigação, ela tem que cumprir, mas se ela, por motivo religioso, filosófico, político, não quiser cumprir, ela trazendo fundamentação, veja que se houver uma segunda forma de você realizar aquela atividade, você tem que fazer a prestação alternativa. Você não pode se eximir da principal e da alternativa. Não. A não ser que não tenha a alternativa, mas se tiver, você é obrigado a fazer. Nesse caso, a doutrina constitucionalista entende que é caso de perda. Tem discussão. Doutrinadores no âmbito eleitoral entendem que aqui é suspensão. Então dá uma olhadinha depois com calma, quem for estudar mais especificamente nessa parte eleitoral. Mas prova de direito constitucional, a doutrina majoritária entende que é perda. A FGV entende que esse caso é caso de suspensão. Que é o posicionamento dos doutrinadores no âmbito eleitoral. Que eu também concordo. Se a pessoa deixou de cumprir uma obrigação, não perde o direito, suspende. Depois não precisa lá, ela regulariza o que tem que fazer, mas já volta os direitos políticos. Mas não. Aqui, o padrão de resposta é esse aqui, tá? Para a gente finalizar, antes de vocês descerem para o intervalo, o pessoal de casa também, vou até colocar aqui no cantinho. Esse é bem curtinho, é o último assunto dentro de direitos políticos, que é o artigo 16. Número 7, anterioridade eleitoral. Anterioridade eleitoral.
Gente, o que é a anterioridade? É um princípio, tá? Isso aqui é o princípio da anterioridade eleitoral. Cuidado, que eu vou falar agora que é muito importante, pega muita gente em prova. Quando tiver uma lei que for alterar o processo eleitoral, então uma lei que vai mudar o processo eleitoral. Mudar processo eleitoral. Eleitoral. Quando é que essa lei entra em vigor, gente? Aqui, ó, vigor. Quando é que ela entra em vigor? Na data da publicação. Ok? É na data da publicação. Já ouviram falar do termo vacatio legis? Vacatio legis, nós chamamos, né, vacatio legis, é assim que escreve, ó. Vacatio legis. É um tempo de carência. Tem algumas leis, quando elas são criadas, elas têm uma vacatio legis. A Lei de Introdução Nacional ao Direito Brasileiro, que é a lei que antecede o Código Civil, que diz assim, que quando a lei fica em silêncio, entende-se que o prazo do vacatio legis é de 45 dias, no silêncio dela. Quando ela está em silêncio, não fala nada de prazo, quer dizer o seguinte, que no momento que ela foi publicada, as pessoas têm 45 dias para entender um pouco essa lei nova, né? Para, né, interiorizar e tal. Mas ela pode estipular outros prazos. Exemplo, reforma trabalhista foram 120 dias. Tá lá escrito. Código Civil foi 1 ano. Então a lei traz o período de vacatio legis. No caso da lei que mudar o processo eleitoral, veja que especificamente nessa situação, ela entra em vigor na data da sua publicação. Mas o que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte. E a aplicação? Cuidado que a aplicação é diferente de vigor. Perceberam? Uma coisa a lei está em vigor, outra coisa é aplicar ela. A aplicação tem que obedecer o princípio da anterioridade eleitoral, que significa dizer o quê? Ela só poderá ser aplicada, mesmo em vigor, mesmo que ela seja em vigor, desde que seja 1 ano antes do pleito, ou da eleição. Por isso, deixa eu apagar essa agora, esse vacatio, que no ano de 2017, os políticos estavam correndo, que nem uns loucos, para alterar a eleição de 2018. Não sei se vocês lembram, eles queriam alterar algumas regras da eleição, e eles correram, porque tem que ser, para aplicar para a próxima eleição, tem que ser, essa lei tem que ser publicada, pelo menos um ano antes da eleição. Só que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, se foi menos de 1 ano, o que quer dizer? A lei já está em vigor. Já está em vigor, só que eu não consigo aplicar ao processo eleitoral quando é menos de 1 ano antes da eleição. Em suma é isso. O que eles fazem? Eles tentam dizer que esse 1 ano é de vacatio legis, dizendo que é um período de vacância, é um período que, né, e não tem nada a ver, porque não tem período de vacância, porque ela já começa a entrar em vigor na data da publicação. Uma coisa é aplicação, outra coisa é vigor. Fechou? Vamos para o intervalo então? Voltamos à sequência com o restante do conteúdo.